Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Hoje de manhã eu estive presente a uma congregação da Igreja Presbiteriana e eu estava pensando como que é bom assim, né, fazer parte de uma igreja que está sendo plantada, uma igreja que é relativamente nova, né, vamos dizer assim. Vocês têm esse privilégio. Eu me lembro que, quando menino, nós participamos do plantio de algumas igrejas, e eu me lembro que a comunhão era uma coisa assim maravilhosa, uma coisa assim que deixou muitas boas lembranças na nossa memória. Deixa eu me apresentar, porque provavelmente algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou Charles Oliveira, e eu sou irmão da Cristiane, aqui, cunhado do Júnior, que provavelmente vocês conhecem. Eles são os pais da Raquel, que é minha sobrinha. E comigo estão aqui também o Davi, ali, 14 anos, no primeiro ano da high school, um desenhista talentoso, faz uns desenhos engraçados, assim, morre de ir com os desenhos dele. E a Laurinha está ali também, minha filha, tem 18 anos de idade, vai começar a faculdade agora, 18. Ela me corrigiu com tanta veemência que eu até fiquei na dúvida. Eu como pai aqui. Carol. E a Laurinha vai começar a faculdade agora de artes gráficas. Ela é também desenhista, assim, um negócio espantoso que ela faz. Muito bom ver assim, os nossos filhos, né, demonstrando talentos dados por Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das Luzes. E o meu mais velho não pôde vir, o Pedro. Pedro é um músico por excelência. Ele produz músicas, ele tem um estúdio no quarto dele, gravando o primeiro CD dele. E ele toca violão, toca guitarra, contrabaixo, toca piano, assim. Ele é talentosíssimo. Esses dias eu estava ouvindo Claude Debussy, Claire Deluxe, uma música difícil, assim, eu estou ouvindo aquele negócio lá, eu falei assim, tocando o tempo todo isso, sem parar. Quando eu fui ver, era ele que estava tocando, estava estudando, estava tocando essa música, eu falei, igual, do nada, assim, né? Mas esse é o Pedro, ele não pode vir por causa do trabalho dele. E a minha esposa também queria muito estar aqui. Ela tem uma voz privilegiada, ela canta, que é uma maravilha, é muito inteligente. Ela é professora de inglês e português e também trabalha no escritório de seguros, lá nos Estados Unidos. E porque ela está muito pouco tempo nesse trabalho, ela também não pôde tirar alguns dias de folga, por isso que ela não está aqui com a gente. Eu sou pastor da igreja presbiteriana ortodoxa, que fica lá em Westchester County, o condado, né, de Westchester. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente da brasileira. No Brasil a gente tem o município, estado e a federação, né? Lá não, a gente tem uma coisa intermediária. A gente tem a cidade, o município, mas tem o condado, que envolve algumas cidades, aí depois o estado e aí a federação, dos estados juntos, né? E nós, então é por isso que a gente fala Westchester, Igreja Presbiteriana de Westchester, que é o condado onde a nossa igreja está plantada. Uma igreja pequena, ela deve ter o quê? 1/3 do número de membros dessa igreja aqui. É bem pequenininho. Quando você entra lá na igreja, você só vê a cabecinha branca, são velhinhos, pessoas já de uma certa idade. Os jovens não querem saber de Cristo, eles não querem saber de igreja. Eles dizem que eles creem na ciência. Eles se professam ateus desde a educação básica. Eles já são assim, estão passando por uma lavagem cerebral. Os Estados Unidos estão em um processo de declínio da igreja. Então, todos os anos, cerca de 100 mil pessoas abandonam a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, aquela que é liberal. A minha igreja é o contrário, ela está crescendo ainda. Porque onde a palavra de Deus é pregada, tem crescimento. Onde a palavra de Deus é abandonada, então a igreja vai decair, ela vai diminuir, ela vai morrer. Então, orem pelos Estados Unidos, orem pelas igrejas evangélicas lá. A minha função é revitalização da igreja. E tem sido uma alegria muito grande, porque pensa numa igreja amorosa.
Pensa numa igreja que ama a palavra de Deus, que ama Cristo. Eles são assim. E eles amam a minha família, amam a nossa família muito. Estão sempre nos apoiando lá. Desculpa, eu estou desafinando aqui, mas depois eu vou botar no lugar, tá? Um pouco mais de volume, viu? Não, aqui tá jóia. Cadê o engenheiro do som? Acho que a bateria está acabando, será? Alguma coisa aqui piscando aqui, ó. Tá. Acho que a bateria não acabou de piscar. Você quer trocar? Bom, então vamos lá. Eu escrevi essa canção junto com o meu melhor amigo, que chama-se Fernando de Almeida. A gente estudou junto no seminário e ele, depois eu fui para os Estados Unidos, comecei a pastorear uma igreja lá e poucos meses depois, aliás, na mesma época que eu comecei a pastorear lá, ele também chegou nos Estados Unidos morando a poucos minutos, assim, 40 minutos assim, de onde eu morava, né? De onde eu moro. Então, assim, foi um presente de Deus, né? Tanto para mim quanto para ele, a gente se fortalece lá e tal. Então, nós dois escrevemos uma adaptação do Salmo 40. Se quiser, você pode achar essa música no Spotify, para você ouvir quando você quiser. Procura lá Charles Oliveira, e aí essa música vai estar lá no meu perfil lá. Pessoal, isso aqui é tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente tem tudo, a gente não tem nada. Vamos lá. A música chama-se Filho e Licença, é baseada no Salmo 40. Esperei com confiança no Senhor, Ele se inclinou e me ouviu. Tirou-me de um grande lamaçal, sobre a rocha firmou os meus pés. Ele me ensinou uma canção, novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão e entenderão e confiarão no Senhor. Cristo é o Filho alicerce, sobre o qual estão nossos pés. Quem obedece a sua voz triunfa em meio ao revés. Feliz o que confia no Senhor. Suas maravilhas muitas são, e também teus desígnios, Senhor. Quisera eu deles falar, mas são mais do que se pode contar. Cristo é o sacrifício perfeito, que meu pecado expiou.
sobre a cruz meus erros pagou, e nele aqui eu estou, pra sua vontade cumprir. Eu sou pobre e carente, mas Deus cuida de mim. És meu amparo e meu redentor. Não te detenhas, meu Deus, seja bendito, Senhor. Não há outro como nosso Deus. Amém. Bom, agora eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá no Salmo 24, para nós estudarmos juntos esse salmo. Salmo 24. A palavra do Senhor diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Querido, sempre que um exército romano voltava de uma batalha, e o exército voltava vitorioso, ele entrava na capital, Roma, marchando, em meio a canções e vozes de júbilo. Os soldados marchavam com alegria enquanto eles eram aclamados pelo povo nas ruas. Os sacerdotes caminhavam diante das tropas, espalhando o perfume de seus incensários. E é por essa razão que Paulo diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Para os que são salvos, cheiro de vida para a vida. Mas para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. É baseado nesse ritual dos sacerdotes entrarem junto com o exército pelas ruas de Roma. Porque aqueles perfumes eram um sinal de vitória para os soldados romanos. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo perfume era sinal de morte para os prisioneiros de guerra que seriam mortos no final da procissão. Um dos momentos mais gloriosos era quando o comandante da guarda da cidade ordenava: abram os portões para que o exército glorioso possa entrar. Bem, tais cerimônias deviam de fato ser gloriosas. Eu não imagino como eram bonitas aquelas festas lá do passado. Por exemplo, como a de Alexandre o Grande, após conquistar parte da Índia, teve uma festa enorme. Ou o glorioso exército inglês voltando para a Inglaterra depois da Batalha de Waterloo. E também, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, eles devem ter feito festas lindas de alegria e celebração. Mas nada disso pode ser comparado com a glória da coroação cerimonial, no dia em que o vencedor supremo, Jesus Cristo, ouviu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da glória. Nenhuma celebração de vitória pode ser comparada com essa. No Salmo 22, nós vemos Jesus revelado como homem de dores, que clamou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas e defende o seu rebanho, mas Jesus também é ovelha. A gente precisa entender isso. Ele é a ovelha que foi consolada pelo seu pai após o momento mais doloroso na cruz. Então, em Salmo 22, Jesus está na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, Jesus está dizendo assim: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E no Salmo 24, ele é coroado com glória e honra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da glória. Davi escreveu esse salmo quando a arca da aliança foi trazida de Kiriat Jearim para Jerusalém. E ele fez isso quando ele dançou muito, a sua esposa até o repreendeu. Não sei se vocês lembram da história. Foi nessa ocasião que ele dançou com todas as suas forças de alegria e celebração, porque a arca estava sendo trazida para Jerusalém. Esse salmo, então, ele tem primeiro uma pressuposição, depois ele tem uma exigência e, finalmente, a descrição de uma cena gloriosa, dos versículos 7 a 10. Esse salmo também é chamado de o Cântico da Ascensão, de acordo com a vasta tradição cristã ao longo dos anos. Então, meus queridos, eu convido vocês a levantarem os seus olhos da fé até o mais alto céu e ver a glória do Cordeiro, conforme retratada aqui nesse salmo. Então, primeiro vamos ver a pressuposição, versículos 1 e 2. Diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Eu quero contar aqui para vocês rapidamente a história de Robert Kearns. Ele era um engenheiro americano que teve uma invenção roubada pela fábrica de automóveis Ford. Ele criou o limpador de para-brisa intermitente. Sabe aquele esquema que ele limpa, para, depois limpa de novo? Ele que criou isso. E aí a Ford instalou isso no modelo de 1969 e não pagou os direitos autorais ao senhor Kearns. O direito de usar a invenção dele. O Robert Kearns esperava que a Ford fizesse um acordo, mas anos depois ele viu a sua invenção sendo usada por outros fabricantes de automóveis, como a Volkswagen, a Chrysler, a Chevrolet, a Mercedes-Benz. E nesse ponto, então, ele descreveu o comportamento dessas empresas todas como: Bob Kearns não conta, ele não é nada, ele não existe. Após 14 anos lutando nos tribunais, o Sr. Kearns finalmente ganhou a ação e foi reconhecido como o criador do limpador de para-brisa intermitente. O Salmo 24, então, começa com uma declaração solene de que todas as coisas pertencem ao Senhor, porque Ele é o autor delas. Ele é o criador de todas elas. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Versículo 1. E a razão por que todas as coisas pertencem ao Senhor é que Ele é o Criador de todas as coisas. Está no versículo 2. Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus criou o universo. Ele é o inventor de ambos, o céu e a terra. Então Ele possui tudo por essa mesma razão. Ele possui os direitos sobre tudo aquilo que Ele criou, que Ele estabeleceu. O Senhor ordenou e a terra seca apareceu, os mares se reuniram em um só lugar pelo seu comando. Gênesis 1:9. Charles Haddon Spurgeon afirmou essa pressuposição quando ele pregou no Salmo 24 uma vez. Ele escreveu o seguinte: aquele que construiu a casa e ergueu os alicerces, certamente terá o direito de primeiro reivindicá-la. Tudo pertence a Ele. Não há 1 centímetro quadrado sequer no universo a respeito do qual o Senhor Jesus não possa dizer: é meu. João escreveu que Jesus Cristo estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 3. E nesse ponto, então, deve ficar claro que o Salmo 24 está falando de Jesus Cristo como o Senhor de tudo, o dono de todas as coisas. Abraham Kuyper, ele foi um brilhante teólogo, ele foi também um político holandês, chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, pastor, reformado. Ele, em seu discurso inaugural da dedicação da Universidade Livre de Amsterdã, ele disse: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa dizer, é meu. Foi ele então que disse isso. Um poeta no Brasil uma vez escreveu que tudo que Jesus usou durante seu ministério, o barco, os 5 pães, os 2 peixes, o burro, para entrar em Jerusalém, a sala do cenáculo onde foi ministrada a ceia do Senhor, e até o túmulo onde ele foi sepultado, todas essas coisas não eram dele, mas eram emprestadas. Segundo esse poeta, então as únicas coisas que eram de Jesus, de fato eram a coroa de espinhos e a pesada cruz. No entanto, outro poeta, a quem admiro muito, Gioia Júnior, que já faleceu há muitos anos, ele corrigiu essa teologia errada e distorcida. Ele escreveu: o berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde os meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Como na história do Sr. Kearns, muitas pessoas negam que o Senhor criou todas as coisas. Obviamente, quando eles negam que Deus, o Filho, Jesus Cristo, criou todas as coisas, eles negam que todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eles negam, em última análise, eles negam a soberania e os direitos de Cristo sobre toda a criação. Como resultado, eles não adoram a Jesus, mas eles vivem conforme o seguinte lema: o Senhor não conta, Ele não é nada, Ele não existe. Eles não prestam a honra que o Filho merece, por ser o Senhor do universo, o dono de todas as coisas. Eles não estão nem aí para isso. Kearns merecia royalties por causa da sua invenção, mas a Ford não lhe pagou o que era devido, exceto quando o tribunal decidiu em seu favor. Da mesma forma, Jesus Cristo merece a maior honra, porque Ele criou todas as coisas. Ele merece ser adorado. Essa é a pressuposição do culto e da adoração, diz lá em Apocalipse, porque todas as coisas vieram a existir pela tua vontade e foram criadas. É por isso que eles estavam adorando ao Senhor. E é por isso que nós estamos adorando agora. Porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é digno. Davi havia entendido essa verdade ao dedicar os seus presentes para a construção do templo. Então ele deu uma imensa quantidade de ouro, prata, bronze e madeira nobre. E então ele louvou ao Senhor, dizendo: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, versículo 11. Porque Deus criou todas as coisas e tudo pertence a Ele. Então, no versículo 14 desse mesmo capítulo, Davi também disse: porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Davi disse. E, queridos, essa deve ser a nossa mentalidade quando nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente tem que entender que a gente faz isso porque, na verdade, tudo é dele. Nós somos apenas administradores dos recursos que pertencem a Deus. Então, aquela casa onde você mora, você tem a escritura dela, ela é sua, em termos. Na verdade, ela pertence a Deus. A sua conta bancária, o saldo que está lá, pertence a Deus. E é importante que todo dispenseiro seja encontrado fiel.
E eu pergunto, como que você tem administrado os recursos que pertencem a Deus? De forma a glorificar o nome dele ou de forma apenas a saciar o seu próprio desejo consumista? Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque o apelo para o consumo é muito forte, meus queridos. Mas nós temos que entender que dinheiro não é uma coisa assim, eu faço o que eu quiser com ele. Não, nós temos responsabilidade diante de Deus, porque tudo pertence a Ele. Todos os recursos, todo o dinheiro. Por isso que a corrupção é uma coisa gravíssima, porque estão fazendo um péssimo uso dos recursos que pertencem a Deus. Nós temos que ser fiéis e administrar os recursos que são de Deus, de forma a trazer glória para o nome dele. Mas, infelizmente, muitas pessoas não reconhecem essa verdade. Deus não é honrado como Criador e dono de todas as coisas. As pessoas de espírito orgulhoso que pensam estar no centro do mundo, elas adoram a si mesmas. Essas pessoas adoram seus corpos, seu dinheiro, todos os tipos de falsos deuses, mas nunca honram a Deus e não pagam a Ele o tributo que Ele merece. Quando eles pensam em Deus, eles na verdade dizem a si mesmos: Deus não conta, Ele não é nada, Ele não existe. Mas após o julgamento final, no tribunal de Deus, eles finalmente se prostrarão e confessarão com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles o honrarão, mas não como filhos amados, mas como condenados que perecerão sob o seu invencível poder e justiça. Veja como que isso é sério. Mas deixa eu falar sobre uma segunda coisa. Primeiro eu falei sobre uma pressuposição. Todas as coisas pertencem a Cristo. Segunda coisa, uma exigência. Então, após a pressuposição de que Jesus possui todas as coisas porque Ele as criou, os versículos 3 a 6 apresentam uma exigência severa para pecadores frágeis como você e eu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se você observar a Bíblia, ela tem vários montes, né? A Bíblia sempre enfatiza os montes, as montanhas. E por assim dizer, a gente pode considerar que o Jardim do Éden é o primeiro monte onde Deus se revelou. Depois você vê o Monte Ararat, revelando a sua misericórdia a Noé. Você tem o Monte Sinai, Deus revela a majestade da sua santidade, a sua vontade, o seu diabo. Inteligente. Já percebeu de cara, aí vai precisar de mais água. Então você tem o Monte Sinai, e curiosamente lá no Monte Sinai foi construído o templo. E o templo é interessante porque a minha irmã é projetista, então ela vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. O templo é a planta baixa do Monte Sinai. Olha só, você pega o Monte Sinai assim, ó, você põe ele na horizontal, você tem um templo. Por quê? O lugar santo, o monte era todo santo, ninguém podia nem botar a mão nele, lembra? Porque estava santificado. Representa representado pelo lugar santo do templo, onde ficavam os pães da proposição. Aí depois você tem lá no templo a fumaça do incenso, que era queimado o tempo todo. E aí você olhando para o Monte Sinai, você vê a fumaça que Deus produziu por causa da sua glória, lá no topo do monte. E acima daquela fumaça, o que tinha? A presença santa e gloriosa do Todo-Poderoso, que se fez propício a pecadores, como o povo de Israel, como eu e você. Quando ele deu a sua lei, ele estava sendo propício a nós. Ele revelou a sua vontade, que foi cumprida em Cristo, olha só. E aí o que nós temos, separando ali o lugar santo e aquela coisa da fumaça, o que a gente tem lá na frente? O Santo dos Santos, a presença especial, gloriosa e santa de Deus. Então é muito interessante isso. Aí no fim, a gente tem o Monte do Calvário, onde a nossa redenção foi consumada.
o Monte do Calvário, onde Cristo morreu naquela cruz. Mas quando Davi pergunta assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Provavelmente Davi perguntou isso pensando em Uzá, que era um dos levitas que estava ajudando a levar a arca para Jerusalém, mas eles estavam levando do jeito errado, eles tinham que ter carregado a arca. Eu acho que eles eram brasileiros, deram um jeitinho, entendeu? Puseram a arca numa carruagem, uma carroça, aí os bois tropeçaram, a arca ia caindo, Uzá, cheio de boa intenção, foi e colocou as mãos para segurar a arca para não cair no chão. E foi destruído imediatamente pela ira santa do Deus Todo-Poderoso. Ele foi fulminado ali na frente de todo mundo, inclusive de Davi. Então Davi ficou chocado com aquela cena. Então o monte do Senhor representa a sua santa presença com o seu povo. Embora tenhamos prazer na presença do Senhor aqui com sua igreja, essa comunhão será desfrutada plenamente no céu, quando estaremos diante do trono do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 7 e 9. Então a pergunta urgente do versículo 3 exige uma resposta rápida. Então Davi escreveu a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Pensando em Uzá, que com toda boa vontade tentou segurar, que foi fulminado. Falei assim, rapaz, como que vai ser isso? Quem que pode entrar na presença de Deus então? A resposta, o que é limpo de mãos e puro de coração. A realidade é que Cristo é o único que pode entrar lá. Só que em Cristo nós temos acesso. Se nós estivermos em Cristo, então nós também teremos acesso. A expressão mãos limpas pode ser também traduzida como mãos inocentes, ou seja, ações corretas. Mãos limpas se refere ao comportamento externo, enquanto o coração puro se refere ao homem interior, à motivação das nossas ações. Então Davi segue dizendo, quem não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Tem um comentarista muito bom, você pode achar a obra dele todinha for free, né, de graça, na internet, é o Matthew Henry. E ele explica então esse versículo com as seguintes palavras: os servos de Deus são tais que não colocam suas afeições nas coisas deste mundo e não elevam suas almas à vaidade. São aqueles cujos corações não estão extremamente voltados para as riquezas deste mundo, para o louvor dos homens ou para as delícias dos sentidos. São aqueles que não escolhem essas coisas como a sua porção, nem as buscam, porque creem que elas são vaidade, produto de incerteza e não satisfazem. Lindo isso. Davi ainda diz no versículo 5, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Isso significa que Deus concederá justiça àqueles que buscam a sua face. A alma que invocar o nome do Senhor será salva, diz a Escritura. Agora, isso é claro que não significa que alguns serão salvos pelas obras. Então você faça as coisas boas e aí você vai alcançar a salvação. Não. Aqueles que recebem a bênção de Deus já estão salvos. Eles serão aperfeiçoados porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas a salvação é somente pela graça de Deus. Então o versículo 6 conclui, essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A gente só vai até Cristo porque Deus nos concede, Deus nos conduz ao Filho para a redenção. É o que Jesus diz, todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. Salvação somente dessa forma. João Calvino nos lembra que esse versículo exclui todos os israelitas falsificados, os quais, confiando apenas em cerimônias vãs, não se oferecem totalmente ao Senhor. Paulo escreveu, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Quer dizer, é pela graça mediante a fé, é isso que ele está dizendo. Jamais pela obediência da lei. Então, os versículos 3 a 6 também ecoam 1 Coríntios 15, 50 a 53,
que fala da nossa necessidade de sermos totalmente purificados ou transformados para entrar na herança sagrada. Paulo escreveu: quero com isso dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse salmo, irmãos, nos encoraja a viver em santidade diante do Senhor. Aí eu pergunto, como estão as suas mãos? Estão limpas, inocentes, livres de corrupção, livres da mentira, livres do engano? Como que você trata os outros ao seu redor? Você serve ao seu próximo com alegria e com um coração puro? Sem aquela intenção de ganhar alguma coisa em troca, mas pelo simples amor ao próximo, como Jesus ordenou? Ou você apenas simula a paz exteriormente em relação ao seu próximo, mas nutre um coração rancoroso por dentro? Como é que é a realidade da sua vida, meu irmão? Aonde você está indo? Ao paraíso? Aí eu pergunto, ao paraíso? Porque se nós estamos indo para o céu, as nossas obras devem ser compatíveis com o nosso destino. Assim, meu irmão, seja amoroso com o próximo, mantenha suas mãos inocentes e a motivação do seu coração regulada pela palavra de Deus e pelo amor ao Senhor. Terceira coisa que eu queria falar sobre esse texto. Eu já falei sobre uma pressuposição, uma exigência, agora uma cena gloriosa. Versículos 7 a 10. Eu consigo imaginar, meus irmãos, o rei Davi chegando agora diante dos portões de Jerusalém. Ele está trazendo a arca para ser colocada futuramente dentro do templo em Jerusalém. De repente alguém gritou: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem seus portais, para que entre o Rei da Glória. Versículo 7. Eles devem ter dito alguma coisa parecida com isso. Agora veja bem, essa ordem transmite a ideia da estatura maravilhosa do grande rei para quem Davi estava apontando. Então Davi não estava falando de si. Ele não era o Rei da Glória. Ele era o rei, mas ele não era o Rei da Glória. E Davi, quando ele falou sobre o Messias, ele disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi sabia que ele não era o Rei da Glória. O Rei da Glória era outro. Revelado em Daniel 7, versículos 13 e 14, o Filho do Homem, que vem com uma glória transcendente, e a ele é dado o reino. Quem é o Rei da Glória? É a pergunta do versículo 8. Bem, 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8, Paulo responde a essa pergunta. Quem é o Rei da Glória? Paulo escreveu: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. João falou dele como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Antes do seu sofrimento, Jesus Cristo orou: agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17,5. Agora, depois de seu sofrimento na cruz, a hora da sua exaltação havia chegado. Primeiro, a sua vitória sobre o pecado, que foi a sua morte na cruz,
Segundo, a sua vitória sobre a morte, que foi a sua ressurreição. Então, finalmente chegou a hora de ele receber o nome que está acima de todo nome e ser coroado no lugar mais alto e sentar-se à direita do Pai em seu trono de glória. Jesus é o Rei da glória. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Esse Rei da glória, meus irmãos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mesmo sendo reconhecido como um homem verdadeiro, ele foi visto transfigurado em glória no alto do monte por Pedro, Tiago e João, conforme Mateus 17:2. O Evangelho diz: e Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, anos depois, Pedro assegura à igreja sobre a verdade que ele testemunhou pessoalmente naquele monte da transfiguração. Uma coisa totalmente distinta de uma fábula, foi algo que ele viu, ele estava lá. Então Pedro escreveu: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Spurgeon exaltou a grandeza de Cristo como vista aqui nesse salmo. Aquele que, recém-saído da cruz e do túmulo, agora cavalga pelos portões da Nova Jerusalém. Estou lendo as palavras de Spurgeon. É mais alto do que os céus. Esses portões são mais altos do que os céus. Por maiores e eternos que sejam, aqueles portões de pérolas são todos indignos daquele diante de quem os céus não são puros. Jonathan Edwards explicou lindamente a ascensão de Cristo e como o Salmo 24 foi cumprido nele, no Senhor Jesus. Ele disse: quando Cristo subiu ao céu após a sua dura batalha ou conflito com seus inimigos em sua morte e sofrimento, e sua gloriosa vitória sobre eles em sua ressurreição, onde apareceu para ser o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, a palavra foi proclamada às portas daquela cidade eterna e às portas daquele templo eterno. Aquela casa não feita por mãos, aquela casa eterna nos céus, para que fossem erguidas, para que o Rei da Glória pudesse entrar, significando com que alegria e boas-vindas Cristo foi recebido no céu por seu Pai e todos os habitantes celestiais, quando ele voltou para lá, após a sua vitória sobre o pecado e Satanás em sua morte. É isso que o Salmo 24 está descrevendo, esse momento lindo, quando Cristo é exaltado em glória. Esses versículos, então, aparecem, eles parecem descrever a maior cerimônia já testemunhada pelos anjos e pela igreja triunfante lá na glória celestial. Eles testemunharam o momento exato em que o cordeiro que tinha sido morto vai diante do trono, como leão da tribo de Judá, como vencedor absoluto sobre o pecado e a morte. Então, certamente, eles ouviram uma alta voz clamando: levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Após a sua ressurreição, meus queridos, Jesus Cristo ascendeu ao céu. Ele tem o direito de sentar-se no trono, ele tem o direito de pegar o pergaminho e de abri-lo. Ele tem o direito de executar os decretos de Deus. Ele tem o direito de governar as nações e de cumprir os decretos de Deus no seu governo absoluto sobre todas as coisas. Como apenas um foi capaz de reivindicar o seu direito de entrar pela porta celestial, pela eficácia das suas próprias obras, e de obras de poder e também obras da graça, eu posso imaginar, meus queridos, uma voz ousada entre a miríade de anjos clamando: quem é esse Rei da Glória?
Ele faz essa pergunta porque, já que ninguém era digno de abrir o livro, ou mesmo de olhar para ele, de acordo com Apocalipse capítulo 5, quem mais poderia entrar pelos portões do céu por seus próprios méritos? Então outra voz alta responde: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo se esforçou sozinho desde o início. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava sozinho por causa de sua santidade nesse mundo cheio de pecadores. Ele teve que aturar pecadores e incrédulos que o cercavam durante o seu tempo aqui nesse mundo. Ele teve que lutar sozinho contra o veneno dos fariseus e escribas. Jesus teve que lutar sozinho contra Satanás durante a sua tentação no deserto, após jejuar por 40 dias e 40 noites. Ele expulsou demônios, ele amarrou os fortes, ele quebrou o reino de Satanás. Satanás, o príncipe desse mundo, foi expulso pelo poder de Jesus. Cristo lutou sozinho e sofreu sozinho fora da cidade. Como o bode expiatório que era abandonado no deserto para morrer sozinho, enquanto levava sobre si os pecados do povo, Cristo foi desprezado e abandonado na cruz. Ele lutou contra a morte sozinho. Ele levou os nossos pecados e os expiou perfeitamente na presença de Deus para nos apresentar puros e irrepreensíveis diante do Pai. Ele fez isso sozinho. Ele satisfez a justiça de Deus totalmente e nos concedeu o privilégio de sermos declarados justos perante o tribunal divino somente pela graça por meio da fé. Ele foi sepultado sozinho numa tumba fria e escura, cuja entrada foi fechada com uma grande pedra e depois selada. No entanto, a morte não foi suficiente para prender o Senhor Jesus Cristo, porque no terceiro dia, o Filho de Deus, a palavra eterna, o Cordeiro que foi morto, ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos, pela eficácia do seu poder, selou a sua vitória sobre o pecado e a morte. Cristo venceu sozinho. É por isso que ele é chamado de o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele era forte mesmo quando estava em seu estado de humilhação. Na primeira vez que os soldados foram enviados para prendê-lo, ele simplesmente foi embora, passando pelo meio deles. Quando Pedro tentou defendê-lo e cortou a orelha de Malco, ele ordenou a Pedro que colocasse sua espada na bainha e disse: ou você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Ele não é fraco, ele é o Senhor forte e poderoso. Ele tem olhos como chamas de fogo e uma espada afiada de 2 gumes sai da sua boca. Ele é o Senhor poderoso na batalha. Ele julgará entre as nações. Ele encherá a terra de cadáveres e esmagará cabeças por toda a terra. No entanto, todo o céu é tomado por uma mistura de choque e admiração. A comoção pode ser vista em todos os rostos. E um mero homem nunca poderia se apresentar como o Rei da Glória. Mas Jesus Cristo não é um mero homem. Ele também é Deus. Assim, outra voz clama para confirmar que todos os que estão no céu ouviram corretamente: quem é esse Rei da Glória? Finalmente, uma voz alta, cheia de confiança, alegria e comoção, responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, não hajam como aqueles que pensam: o Senhor não conta, o Senhor não é nada, o Senhor não existe. Mas se prostrem diante dele, que é o Rei da Glória. Sirvam ao Senhor Jesus Cristo com toda a alegria de vocês, porque ele venceu sozinho para que vocês fossem vencedores com ele.
Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a vontade dele não é que nós saiamos por aí pecando deliberadamente. A sua vontade é que nós o confessemos como Senhor, ou seja, eu vou obedecê-lo, eu vou fazer a sua vontade, eu vou viver para a sua glória. Tudo que eu fizer vai ser para ele. Então, escutem a instrução de Jonathan Edwards. Vamos levar isso aqui realmente a sério, o que ele vai dizer. Ele disse assim: vamos colocá-lo no alto do trono de nosso coração, cada pensamento, imaginação, inclinação e afeição, e cada poder e faculdade, com cada membro de nosso corpo sendo submetido a ele. Oh, meus irmãos, que nós honremos o Filho como ele merece, que nós dominemos a nossa natureza pecaminosa, a fim de viver de forma agradável para aquele que é digno, para aquele que é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Porque o Senhor Deus, ele é forte e poderoso. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, que nos exorta, nos desafia, nos instrui a respeito de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor Jesus revelou Sua glória desde o Antigo Testamento. Revelou Sua vontade, Seu plano e a redenção em si. Obrigado, a Deus, porque o nosso Salvador não é fraco, como a esperança de outros povos, de outras religiões, que têm esperança nas suas próprias obras, que são trapos de imundícia na Tua presença. Alguns têm esperança em homens, como os budistas. Outros têm esperança nos animais, como os hindus, e outros mais, como eram os egípcios. Quando o único e perfeito Salvador é o Senhor Jesus Cristo, e não há outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ó Senhor, ajuda-nos a enxergar quão grande e poderoso é o nosso Senhor. Ele não está na cruz com sua cabeça inclinada, significando que ele está morto, mas aquela cruz está vazia para a honra e glória do Teu nome. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Esse sim está ocupado. A presença de Cristo se faz notória no mais alto e sublime trono. E nós te bendizemos por isso, porque o nosso Salvador é o forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O nosso Salvador, Jesus Cristo, é o Rei da glória. Então, que essa certeza esteja no nosso coração constantemente, para que nós nos prostremos e o obedeçamos com toda a nossa dedicação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.